irmãos, como vão vocês? Como estão vocês aí do outro lado da telinha, do lado do celular? Eu do lado de cá estou bem, com a graça do Senhor Jesus, né? E assim nós vamos indo, né, irmãos? Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu pedi uma palavra pro Senhor e Ele me deu, né, irmãos? Sempre quando eu vou fazer vídeo, eu peço antes pro Senhor me dar a palavra, né? O Espírito Santo, Ele é que indica, que dá a palavra pra gente falar para vocês, né? Então eu quero pedir para vocês, irmãos, que não saia deste vídeo. Assiste até o final, que muitas das vezes a palavra, ela é para você. O Senhor, às vezes, Ele dá a direção para você assistir. E muitas das vezes, vocês pegam, não estou falando assim, irmãos, alguns, né? Pega e desliga, muda, vai, roda, vira, vai subindo para cima. E muitas vezes o Senhor queria falar com aquela pessoa que saiu, entendeu? E outra coisa, irmão, que eu queria dizer para vocês, que quando a gente é nova no YouTube, assim como eu comecei a fazer vídeo agora, sempre eu falo para os irmãos que o meu canal é novo, né? Peço para os irmãos sempre se inscrever no meu canal, que eu tenho pouco inscrito, né, irmão? Mas eu não estou preocupado com isso, não, meus irmãos. O importante é levar a palavra do Senhor, obedecer Ele, né? Que é para isso que eu criei esse canal, para levar a palavra e ser um missionário do Senhor, né? Então, irmãos, como eu estava dizendo, então quando você é nova, assim, você vai pesquisar no YouTube, porque no YouTube tem muitos professores que ele ensina como que você faz, como que faz vídeo, abertura, como você prende a pessoa para ela não fazer igual eu acabei de falar, sair, né? Como você prende, então você tem que falar alguma coisa assim, durante 3 segundos você tem que falar alguma coisa assim que chame a atenção e prende ali a pessoa, né? Mas só, irmão, que comigo, irmão, vou ser sincero, não deu certo isso. Eu falei, Senhor, não tá dando certo. Eu percebo que não tá tendo muito like. E o Senhor me disse para mim, seja você mesma. Seja você mesmo. Então, irmãos, eu percebi antes também que não adianta você ficar fazendo caras e bocas, chamando a atenção das pessoas que vai assistir esse vídeo. Não adianta, irmãos. Porque quem vai segurar vocês e vai prender vocês é o Espírito Santo de Deus, é Jesus. Ele que vai prender vocês para ouvir, porque Ele quer falar com você. Então não vai adiantar eu ficar aqui fazendo gestos, fazendo teatro, caras e boca, porque não sou eu que vou prender. É o Senhor, Ele que vai tocar no coração de vocês e vocês vão ouvir, porque com certeza, quando Deus dá a palavra, Ele quer falar com você. Então não vai adiantar eu ficar armando teatro, fazendo nada, não, porque é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, Ele que convence o teu coração, Ele que toca e fala para você, assiste até o fim, assiste o vídeo da minha serva, porque eu quero falar com você. Então é dessa forma, e é assim que eu estou fazendo, irmão. Não estou mais fazendo nada de chamar atenção, de prender ninguém, de fazendo caras e bocas, fazendo teatro, não. Eu orei e Deus falou comigo. É o Senhor que vai prender você para ouvir a palavra dele até o final, porque é você que está precisando, né? E muitas das vezes, irmão, a palavra ela também vem para mim, não é só para vocês. A palavra é para mim também. Então eu peço aos irmãos que ouça o que eu vou falar com vocês, que o Senhor me deu hoje, que está no livro de Lucas 5. Tá bom, irmãos? Deixa eu botar esse copo aqui. Deixa eu tomar um golinho de água. Essa semana eu fiquei ruim, irmão. Eu fiquei rouca, do nada eu fiquei rouca. Acho que esse tempo, né? Que a gente fica assim. Bom, mas vamos, sem muita delonga, né? Para também ficar cansativo. Então eu vou ler aqui a palavra que o Senhor deu para mim e para o coração de vocês e para o meu coração também. Tá bom? Que está aqui no livro de Lucas 5. A pesca maravilhosa, que diz assim: e aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Cesareia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes, e entrando em um dos barcos,
que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia e assentou-se e ensinava a multidão dentro do barco. Afastou um pouco da praia, né? E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: faze-te ao largo e lança a vossa rede para pescar. E respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E assim, fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixe, que rompiam-lhe as redes. Irmãos, era assim, onde Jesus passava, nessa época assim, tinha multidão que seguia ele. Muitos eram curiosos, irmão, muitos iam atrás de profecia, muitos queriam conhecer ele mesmo, né? Que Jesus foi ficando famoso por causa dos milagres que eles faziam, né? Então o povo ia tudo atrás, tudo curioso. É igual hoje, irmão. Ainda não está muito diferente não, viu, irmãos? Muitas das vezes você fica sabendo, você já tem uma igreja lá, que tem um profeta que ele fala tudo, ele fala até seu CPF, sua identidade, seu nome. A igreja se enche, irmão, enche. Tudo atrás de profeta, atrás de profecia, entendeu? E curiosidade também, né, irmão? Muitos vão por curiosidade, E naquela época também era assim. O pessoal, eles iam atrás de Jesus, mas eles viam que Jesus fazia milagre mesmo, tá? Então eles iam atrás de Jesus, né? Por curiosidade, e também muitos iam em busca de cura, né? Muitos iam para se curar, e eram curados, né? Como a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, muitos foram curados, né? Foram libertos. Então onde Jesus ia aquela multidão atrás dele. E ele estava indo ali para aquele lago de Cesaré, como diz aqui, que eu li, né? Lago de Cesaré de Genezaré. Ele estava indo para lá. E quando ele chegou na praia, ele viu 2 barcos que eram de Pedro, que estavam pescando. Eles tinham ficado lá a noite toda, não tinha pescado nada, mas eles estavam ali, né? E Jesus falando com aquele povo e de olho neles, nos 2 lá no barco. Aí Pedro se aproximou, né? Colocaram o barco e foi lavar as redes. Porque eles não iam mais pescar, não tinha pescado nada, eles foram guardar lá os materiais dele de trabalho, né? As redes. E Jesus falou para ele assim, não, como Jesus quis dizer assim, me empresta o barco, coloca ele um pouco assim mais pro meio, que eu vou entrar dentro e de lá eu vou falar com o povo. Que Jesus quis fazer o que com isso? Ele quis fazer ali como se fosse um altar, né? Um púlpito. Porque o povo mutuou muito em cima dele, não tinha como ele falar assim, né, irmão? Então ele pediu para entrar dentro do barco e o barco se afastou um pouco assim pro meio do mar, né? Assim, no meio das águas, e de lá ele falava com o pessoal, era como se ele estivesse ali no púlpito. E o pessoal na praia ouvindo, e ele falando ali dentro da água, no barco. Aí ele falou ali com aquela multidão, falou da palavra do Senhor, né? Muita gente ouviu. E aí ele falou tudo, pregou e dispensou a multidão, né? Ele dispensou. Mas quando ele dispensou, ele falou para Pedro, pega o barco de novo e vão mais pro fundo, né? Que aqui diz, né? Entrando no barco, quando ele acabou de falar, disse a Simão Pedro, lança a vossa rede para pescar novamente. Mas Pedro falou, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Nós trabalhamos a noite toda pescando. E não pegamos nada, estava tudo vazio. De fato, não tinha pescado. Tinha sido uma noite ruim. Mas ele falou assim, mas segundo a tua palavra eu vou obedecer. Né? Eu vou fazer... Porque Pedro, Simão, ele já sabia também que Jesus fazia milagre, né? Por isso que ele falou, segundo a sua palavra eu vou lançar de novo. Porque a noite toda eu não pesquei nada, mas como o senhor está mandando, né? Eu vou lançar a rede de novo. E assim ele fez. Lançou a rede, foi lá mais pro fundo, né? O povo já tinha ido embora. E Pedro lançou a rede de novo, ele mais os parceiros deles. Irmão, mas que era tanto peixe. Era tanto. Eles ficaram a noite toda, irmão. Mas quando Jesus estava ali no barco e lançou a rede, Jesus falou, lança a rede. E ele lançou. Diz que era
tanto peixe, irmãos. Né? Tem uns aqui que fala, aqui não está escrito, mas tem na outra Bíblia minha que fala que eram mais de 150 mil peixes, né? Eram tanto peixe, irmão, que chegou a romper a rede. Chegou a romper de tanto peso, eles não conseguiam. Aí mais na frente tinha outro barco, eles começaram a gritar pro barco vir ajudar. No fim, aqueles peixes, era tanto peixe que deu para os dois barcos, o que veio ajudar e para Simão Pedro, né? Que rompia de tanto peixe. Olha que milagre, irmãos, né? E eles tinham ficado ali noite toda, não tinha pescado nada. Mas quando Jesus entrou no barco e mandou lança de novo, aí aconteceu o milagre, show. Irmãos, e é assim na nossa vida, irmãos. Na nossa vida é assim mesmo. Às vezes a gente está passando dificuldade, nós estamos precisando de alguma coisa. Às vezes desanima, a gente fica tentando, não dá certo. Mas não dá certo desanimar, vou largar tudo para lá, deixa para lá. Mas quando Jesus chega, irmãos, resolve tudo. Nada dá errado quando Jesus entra no barco. Se você está no barco sem saída, ali pensando, o que eu vou fazer, meu Deus, nada não dá certo. Lembre de Jesus, coloque Jesus no seu barco. Mas sabe como, irmãos? Em oração. Em oração, vai orar. Clame ao Senhor. Seja o que você estiver precisando. Seja na área de saúde, se tiver com algum problema. De serviço, está desempregado, precisa de uma porta aberta. Sabe que o Senhor, ele tem poder de abrir uma porta até onde não tem parede, irmão. Até onde não tem parede, Deus abre porta. Eu mesmo tenho muito testemunho. No hospital, quem está acamado, uma faculdade, uma escola, qualquer coisa, uma libertação de filho, de esposo, né? Esposo valente, que chega em casa lá valente. É só orar ao Senhor, que o Senhor amansa e coloca no lugar. Não tem aonde Jesus chegar no seu barco que ele não vai resolver. Não existe isso na face da terra, que aonde Jesus chega, ele não resolve o teu problema. Tá bom, irmãos? Eu pedi ao Senhor e ele me deu essa palavra. Então eu creio que vocês, quem está ouvindo, eu creio que vocês estão precisando de ouvir essa palavra. Se você está precisando, é com você mesmo que Jesus quer falar. Coloque Jesus no seu barco. Coloque o Senhor. Coloque não. Convide eles. Ele não vai colocar não. Você vai convidar em oração. Convida o Senhor. Venha me ajudar, participe da minha vida. Entre no meu barco, não estou conseguindo. É muita dificuldade. Convide o Senhor que ele vem. E quando ele vir, é para te dar vitória no nome de Jesus. Seja em qualquer situação. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando. Mas coloque o Senhor, convide ele para entrar no seu barco, que ele vai resolver a situação. Seja uma situação de filho, de marido, de emprego, de qualquer coisa, na área da saúde, família que está na prisão, que está no presídio ali, preso. O Senhor tem poder para libertar. Assim como aquele anjo ali, o Senhor mandou aquele anjo ali, já no livro de quando Pedro estava preso. O Senhor mandou os anjos, porque o povo orava por Pedro. Né? A família orava constantemente para Pedro, enquanto ele estava ali na prisão, porque ele ia ser morto no outro dia. Ele só não foi morto porque era Páscoa, ele estava esperando passar a Páscoa para matar Pedro, enquanto ele ficou lá preso a noite toda, mas o Senhor mandou o anjo ir lá e tirou ele, mandou ele. Pedro achou até que estava sonhando, que estava tendo visão. Mas não era não, foi o anjo de verdade. Vocês acho que já leram essa passagem aqui na Bíblia. E era o anjo do Senhor que libertou. Então Deus, ele é o Deus de milagre. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, ainda faz milagre. Irmãos, eu mesmo vi de milagre. Irmãos, eu tenho tanto testemunho para contar, que se eu for fazer um vídeo contando, vai a noite toda. Vai o dia, a noite toda. Tem assim, cada dia contar um pouco, mas a minha vida é de milagre em tudo, irmãos. Eu sou uma sobrevivente, eu posso dizer, eu sou uma sobrevivente, porque o Senhor, ele teve misericórdia de mim e ele me ajudou. Todas as vezes
clamava o Senhor. E tinha vezes que a aflição, irmãos, às vezes a gente fica aflita também, né? As batalhas, a batalha espiritual, quando você está fraca na fé, aí que vem a batalha. Você não vê, mas ela existe, irmãos, ela existe, é invisível, mas ela existe. E ela vem para te perturbar, para tirar a sua fé, ela vem para guerrear, mas nós temos o Senhor, que Ele guerreia por nós, Ele vence tudo. Muitas vezes eu estava assim, muito aflita, e eu pegava a Bíblia e falava, Senhor, fica comigo, dorme comigo. E eu ia dormir e colocava a Bíblia assim, irmãos, do lado do meu travesseiro, e falava, fica comigo, Senhor, fica comigo, porque hoje eu estou muito aflita. Aí eu dormia com a Bíblia ali do lado, assim, crendo, eu tinha muita fé. Tinha não, irmãos, eu tenho fé. Eu tenho muita fé mesmo. Em todos, Deus me dá vitória, irmãos. E a gente está sempre passando por, por dificuldade, por luta, mas o Senhor está sempre com a gente. Então, crê nessa palavra, receba essa palavra que Deus deu para o coração de vocês, né? Que leve do seu lar e que leve assim, aquilo que você está precisando de ouvir nesse dia de hoje. Essa palavra de conforto, que ela aumenta a sua fé, no nome de Jesus, que o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação que você estiver enfrentando nessa tarde de hoje. Tá bom, irmãos? Se for um problema de alguém que está no hospital, está no leito de UTI, o Senhor vai visitar, no nome de Jesus. Creia que o Senhor vai visitar. Se for numa área de financeiro, o Senhor também, ele também visita. Ele faz o propósito do Senhor, tenha fé que a vitória vai vir, no nome de Jesus. E eu vou orar para vocês, tá bom, irmão? No nome do Senhor Jesus. Então, creia na oração do Senhor. Soberano Deus, meu Pai, a palavra nesse dia de hoje, Senhor, foi lançada. A palavra que o Senhor me deu, Senhor, para eu encaminhar para meus irmãos, meu Pai. Foi lançado a semente, Senhor, e eu creio que chegou em terra boa, Senhor, e a semente vai ser germinada no coração dos meus irmãos que ouviu esta palavra e que creu no nome de Jesus, Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai, que vai levar, eu peço ao Senhor que leve a paz no coração daqueles que estão aflitos, que estão precisando de algo, de uma parte do socorro, Senhor, como ali aqueles homens que estavam ali pescando, meu Pai, no nome de Jesus. Eles estavam desanimados porque eles já tinham passado a noite toda e nada eles tinham pegado, Senhor. Mas quando o Senhor entrou no barco, Senhor, diz na palavra que havia tanto peixe, o milagre foi tão grande, meu Pai, que chegou, Senhor, quase que rasgaram ali as redes de tanto peixe. É assim que o Senhor faz na nossa vida, meu Pai. Nós temos que crer e clamar o Senhor e ter fé também, meu Pai. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que vai, Senhor, peço esse favor, meu Pai. Ajude meus irmãos que estão precisando de algo da parte do Senhor, de um socorro, seja na área da saúde, Senhor. Visita seus hospitais ali, as UTIs, aqueles que o médico já não deu mais esperança. Senhor, diz que já é o fim, quem dá o fim, quem determina é o Senhor, do nome de Jesus. Nós não determinando nada aqui nessa terra. Aqui quem determina tudo sobre a nossa vida é o Senhor. Senhor, clamo ao Senhor, meu Pai. Visita também o celeiro de cada irmão, que estão em necessidade, com falta de alimento, Senhor. Prepare alguém que leve ali o alimento para eles, para os teus filhos, no nome de Jesus. Abre portas, Senhor, para aqueles também que estão desempregados, que precisam de uma porta de emprego. O Senhor tem poder para abrir porta até onde não tem parede, Senhor. Eu creio, meu Pai, no nome de Jesus. Visita também os presídios feminino, presídio masculino, Senhor. O Senhor também tem poder, Senhor, de pegar aqueles papéis que estão parados ali naquela mesa, esperando o juiz. O Senhor tem poder de mudar, colocar ela ali em cima, Senhor. Através, Senhor, de muitas mães que estão orando, Senhor, pelos teus filhos, meu Pai. Atende o clamor de cada mãe no nome de Jesus, Senhor. Talvez teus filhos fizeram algo, alguma coisa contra a lei, mas a mãe estão ali orando, ali como ali, aquele pessoal ali orou para Pedro, orava constantemente, o Senhor mandou o anjo ali, Senhor, para tirar
tirar Pedro daquela prisão ali. Pedro achou que estava sonhando, mas quando ele viu era real, quando ele viu que estava lá fora. E assim eu creio também que o Senhor possa, Senhor, atender os pedidos de cada mãe que ora, que chora pelos teus filhos, pela tua filha que está nessa situação. E eu sei que o Senhor tem poder, Senhor. É por isso que eu estou clamando ao Senhor e em socorro dos meus irmãos, aqueles que estão assistindo esses vídeos e que vai assistir no poder do nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai socorrer, meus irmãos. Eu intercedo por eles nesse dia de hoje, no poder do nome de Jesus. E creio, Senhor, que o Senhor está ouvindo a minha oração. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouça o meu clamor pela vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir também no poder do nome de Jesus. Visita cada um, Senhor. Leva a paz, leva a tranquilidade, leva a esperança, Senhor, e leva a fé, Senhor. O Senhor tem poder para todas essas coisas, no poder do nome de Jesus, que eu sei, meu Pai. E eu sei também para quem eu clamo, eu sei para quem eu peço. Eu sei que o Senhor é o meu Deus Todo-Poderoso, no poder do nome de Jesus, a quem eu amo sempre, sempre, e nunca vou deixar de amar. Porque o Senhor morreu por mim e pelos meus irmãos na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Eu agradeço. Gratidão ao Senhor por tudo, Senhor, no poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, então receba essa palavra, oração, e creio que o Senhor, irmãos, visita cada um de vocês, né? Se vocês não têm fé, vai pela minha fé, como diz minha irmã, eu tenho fé por vocês, viu? E eu creio, então, que quando Deus dá uma palavra, é porque tem gente que está precisando. Então, se Ele deu, você está precisando. Se você ouviu até o fim, é porque o Senhor queria falar com você mesmo. Então, tenha fé no Senhor, que vai acontecer um milagre na sua vida. Eu não sei o que é entre você e Deus, né? Mas ora com fé, continue orando, continue buscando, não perca a fé, não. Porque na hora certa, Deus entrega na tua mão o milagre. Tudo tem o tempo certo, é a hora certa, irmãos. Deus não chega na hora errada, e nem chega atrasado, e nem chega adiantado. Ele chega na hora certa, com um milagre na tua mão, tá bom? Então, fica com essa palavra no nome de Jesus. E eu quero pedir para os irmãos também, dar um like no meu canal, se inscrever, irmão. Porque às vezes eu olho lá, tem pouco inscrito. Às vezes dá um like assim, mas às vezes não se inscreve. Não sei se que não aparece ali escrito. Tá escrito se inscrever, irmão. Só aperta o dedinho assim, ó. Não paga nada, é de graça, viu? É gratuito. Assim vocês estão me ajudando também. E meu canal vai crescendo e levando a palavra do Senhor outros lugares. Tá bom, irmão? Tá bom? Então fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer, tá bom? A paz do Senhor.